Tudo começou quando o mundo estava à beira do caos. Nações em tensão, decisões críticas e olhares atentos marcavam o clima de uma época em que cada escolha podia significar vitória ou desastre. Em um modesto escritório de engenharia, pranchetas e desenhos começaram a se transformar em realidade. Um veículo robusto e pioneiro se aproximava, menos o Jeep. E mesmo antes de existir, sua história já prometia desafiar fronteiras, superar obstáculos e conquistar o imaginário de todos que ousassem sonhar. Os Estados Unidos sabiam que precisavam de algo completamente novo, algo que ainda não existia. Um veículo leve, extremamente ágil e capaz de operar em qualquer ambiente. Do deserto ao pântano, da neve ao calor sufocante. Esse desafio parecia impossível, mas logo ficaria claro que as próximas semanas definiriam o surgimento de uma máquina que mudaria a história não só da engenharia automotiva, mas da própria sociedade moderna. O primeiro Jeep estava prestes a nascer, e sua criação se tornaria uma narrativa tão intensa e impressionante que até hoje poucos conhecem todos os detalhes. Este é um universo de descobertas profundas, revelações surpreendentes e uma jornada que ilumina como um veículo tão pequeno se tornou um gigante mortal. Em 1940, o exército lançou um edital desafiador: criar um veículo totalmente novo em tempo recorde. As fábricas tradicionais recuaram, consideraram o prazo impossível, e algumas chegaram a recusar a proposta. Mas uma empresa pequena, quase desconhecida, a American Bantam, enxergou naquilo não apenas um trabalho, mas uma chance de entrar para a história. Com poucos engenheiros, orçamento limitado e praticamente nenhuma margem para erros, eles aceitaram fazer o impossível. Em apenas 49 dias, com jornadas que atravessavam madrugadas e decisões tomadas em segundos, surgiu o protótipo original que daria origem ao Jeep. A agilidade e ousadia da Bantam foram tão impressionantes que deixaram marcas profundas na evolução do veículo. Embora outros nomes mais poderosos assumissem a produção mais tarde, o espírito inovador que moldou o primeiro Jeep foi, sem dúvida, obra daqueles engenheiros que ousaram acreditar. Ao olhar para o protótipo Bantam Reconnaissance Car, é impossível não notar como ele estabeleceu a base de tudo aquilo que o Jeep se tornaria: pequeno, leve, funcional e preparado para encarar condições extremas. Ele dava a sensação de que nada seria capaz de detê-lo. Para muitos engenheiros da época, era difícil acreditar que um veículo tão compacto pudesse entregar tanta força, mas a simplicidade genial de sua construção, somada ao chassi curto e à suspensão reforçada, permitia uma mobilidade nunca antes vista. O exército observou com admiração a forma como o veículo subia terrenos inclinados, cruzava valas profundas e mantinha estabilidade onde outros modelos falhavam miseravelmente. Este momento representou muito mais que um simples teste. Marcou o início da lenda que cresceria ao longo das décadas, atravessando gerações e se transformando em símbolo de força e versatilidade. A Willys-Overland entrou na história quando apresentou seu motor Godeval LE-134, um 4-cilindros simples, bruto e inacreditavelmente confiável, capaz de entregar a potência necessária sem complexidade. O exército ficou impressionado com o desempenho e a durabilidade do conjunto, o que reforçou a decisão de padronizar o modelo e produzir em grande escala. Com isso nascia oficialmente o Willys Multibacilar, o Jeep que ficaria mundialmente conhecido. Seus traços marcantes, grade dianteira vertical, paralamas retos, carroceria aberta e ausência de qualquer luxo se tornariam ícones eternos. Nada era decorativo. Cada centímetro do Jeep tinha função. Tudo era pensado para resistir. E justamente por essa praticidade brutal, ele conquistou o mundo. Sua identidade simples e direta contrastava com a fragilidade dos carros comuns da época, tornando-o uma ferramenta indispensável em qualquer ambiente. A história do Jeep ganha força quando entendemos que ele não foi criado para ser bonito, elegante ou confortável. Ele nasceu para ser indestrutível. Sua capacidade de atravessar terrenos onde outros motores morriam fez dele uma espécie de máquina invencível. A tração robusta, o baixo peso, o centro de gravidade equilibrado
e a mecânica descomplicada garantiam confiabilidade jamais vista. Em situações extremas, onde qualquer outro veículo se tornaria inútil, o Jeep continuava avançando. E, ao contrário de projetos complexos, que exigiam manutenção constante, o Jeep podia ser reparado com ferramentas básicas, improvisos e peças simples. Essa combinação transformou-o em um aliado insubstituível, mas também em um símbolo de autonomia, praticidade e força. Cada nova demonstração de resistência reforçava a mesma mensagem. O Jeep não era apenas eficiente. Ele era indispensável. Após se tornar uma lenda mundial por sua resistência, o Jeep passou por uma transição surpreendente. Muitos acreditavam que sua utilidade terminaria após seu papel inicial. Mas o oposto aconteceu. Quando começou a ser usado no ambiente civil, revelou uma nova personalidade. Sua força e simplicidade eram perfeitas para fazendas, propriedades rurais e terrenos acidentados. Agricultores descobriram que o Jeep não era apenas bom menos. Era excepcional para o campo. Ele puxava arado, transportava cargas, atravessava lama, subia encostas e realizava tarefas que caminhonetes maiores simplesmente não conseguiam executar. Esse período marcou a virada do Jeep como ícone do uso rural. Tornou-se ferramenta de trabalho por excelência. Era confiável, versátil, barato, de manter e incrivelmente durável, criando uma relação de confiança profunda com o trabalhador rural americano. O impacto rural foi tão forte que, rapidamente, o Jeep passou a ser reconhecido como um veículo para tudo. Famílias começaram a utilizá-lo como transporte diário. Em pequenas cidades, ele se tornou o veículo ideal para lidar com estradas ruins, trilhas improvisadas e trajetos que exigiam força bruta. O Jeep carregava madeira, levava trabalhadores, transportava equipamentos e ainda mantinha a mesma firmeza com que foi concebido. Foi nessa fase que a cultura Jeep se formou. Uma união entre liberdade, utilidade e autenticidade. Sua identidade como ferramenta rural reforçava sua imagem de confiança absoluta, criando uma conexão emocional que atravessaria gerações. Com o tempo, novas versões surgiram, mantendo a essência original, mas evoluindo em design, conforto e tecnologia. Mesmo assim, o espírito do primeiro Jeep permanecia vivo em cada linha da carroceria, em cada peça da mecânica, em cada característica funcional. A MK e depois a Chrysler assumiram a marca e deram continuidade ao legado, mantendo o Jeep fiel ao conceito de veículo que enfrenta qualquer obstáculo. A criação do Wrangler YJ trouxe modernização, mas preservou a alma da máquina original. A marca entendeu que mexer demais poderia destruir aquilo que tornava o Jeep único: sua história, sua simplicidade e sua autenticidade. Assim, o Jeep se manteve como símbolo da união entre tradição e evolução. O Jeep não se tornou um ícone por acaso. Ele conquistou esse status por mérito absoluto. Ele provou que simplicidade pode ser genial, que força pode ser funcional e que utilidade pode superar estética. Cada geração do veículo carrega um pouco do DNA do primeiro protótipo, criado em 49 dias. E isso explica por que o Jeep, até hoje, é visto como uma máquina confiável, versátil e admirada. Seja em trilhas, fazendas, cidades pequenas ou estradas irregulares, ele entrega sempre a mesma sensação: segurança, confiabilidade e potência. O Jeep não é apenas um veículo, é um símbolo de independência e capacidade de enfrentar qualquer cenário com firmeza e determinação. E por tudo isso que a história do primeiro Jeep continua impressionante até hoje. Sua criação não foi apenas um capítulo da engenharia. Menos, foi o nascimento de um ícone eterno. Um veículo que ultrapassou fronteiras, atravessou décadas e conquistou milhões de pessoas no mundo inteiro. O Jeep se mantém relevante porque sua essência nunca mudou: ser forte, simples, confiável e preparado para qualquer desafio. Cada vez que alguém vê um Jeep atual, mesmo moderno, está olhando para um descendente direto daquela máquina criada em tempo recorde. Essa conexão invisível entre passado e presente explica o fascínio mundial pelo Jeep. Curtiu essa história? Então curta, compartilhe e siga o canal Histórias sobre Quatro Rodas. Nasceu humilde,
conquistou o mundo e se tornou imortal. O Jeep é mais que história, é lenda viva.